Fala, galera, boa noite. Um prazerzaço estar aqui mais uma vez, no 14º episódio da Live dos Embaixadores. Eu estou muito feliz aí que estão aí na terceira rodada, né, de convidados embaixadores. Então, só para agregar, hoje nós temos aí o Denner, que vem contribuir aí, que ele já sempre contribui na minha embaixada também bastante. Então, onde ele passa, eu só vejo ele contribuir. Então, agora chegou a hora dele transbordar aqui no YouTube, né, com todos nós. Então, hoje o tema, né, desde segunda-feira, né, ontem, 16, foi realmente liberado o tal do Pix, né? Então, se você já usou, se você não usou, coloca aí, deixa seu comentário, vamos passar as experiências. E também um assunto que acaba que está conectado, né, que é a parte econômica em si, né? Vai ter segunda onda, isso vai influenciar ou não, né? O que o Banco Central está fazendo, como é que está esse barco, né? Semana passada, eu acho que o Felipão trouxe lá o desafio aos deuses, né? Que na capa tem um barco, né? Tem um navio ali, que essa é a ideia grega, né? De que está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, oceano, a gente vai enfrentar, ele é tormenta, mas se a gente está junto, a gente sofre as mesmas coisas, mas também a gente trabalhando em equipe, a gente consegue dar certo. Então, muito boa noite, eu sou o Valtinho, né? Então, vou passar aí para os outros darem seu boa noite e vamos lá. Boa noite, galera. Prazerzaço estar aqui mais uma terça-feira com vocês, mais uma terça que eu estou presente, estou invicto, me sinto cada vez melhor, assim, de saber que toda terça eu estou me superando e consigo estar presente aqui. A gente sabe que a vida é cheia de imprevistos, hoje eu fiquei preocupado de não conseguir, mas estamos aí na área. E hoje é realmente uma satisfação receber o Denner, né, cara? Eu tive o prazer de, na sexta-feira, fazer uma visita rápida lá em Santos e tomei um café com o Denner. O Denner é, igual o Walter falou, é um cara aí que transborda muito onde ele passa. Lá na minha embaixada não é diferente. O Ivan fez uma aula no sábado e o Denner chegou junto, contribuiu. O cara está presente em todas. Esse cara, realmente, ele é embaixador, mas ele é fechamento também. E ele sempre está junto com a gente. E, uma honra receber ele agora, desse outro lado, né? Porque mesmo do lado de lá ele acrescenta muito. Então, sem mais delongas, vou passar a bola para ele. Vai lá, Denner, se apresenta para a galera. Boa noite, galera. É um prazerzaço estar junto com vocês aí. Sei que estou abaixo do nível da galera, mas estou correndo junto para fazer de tudo para alcançar a galera aí. É muita alegria, cara, estar junto com ver o Arthurzinho aí, que acho que tem seus 15 anos, o Ivanzinho com 22, e mesmo com vocês, eu sou de uma geração bem mais velha, posso até não parecer, pelo menos a palavra do Felipe, mas eu fico muito feliz, cara, porque o meu foco, eu já estava com essa ideia de lançar um projeto nesse sentido, principalmente focado nos jovens, por causa que conforme você vai entendendo melhor os juros compostos, a coisa vai embora. Então, o negócio minha ideia era passar essa informação para os jovens. E aí, quando o Tiuli criou essa ideia da embaixada, o grupo no WhatsApp, eu abracei imediatamente, muito feliz pela própria embaixada em si, e mais ainda da amizade que a gente está criando a cada dia com todos vocês aí, cara. Só para me apresentar, eu sou de Santos, como o Felipe falou, e vamos embora. Toca o barco aí, Ivanzinho. Boa noite, galera. Estou de volta aqui hoje. Não consegui estar presente terça-feira passada, né? Que estava no meio da minha imersão que eu estava fazendo. Mas estamos aí de volta hoje, então vamos tentar agregar com o que der. Eu já vou trazer experiências próprias aqui do que minhas com o Pix, tá bom? Então já vamos trazer coisa aí para agregar. Apesar de ter começado ontem, já testei. E a gente vai falar sobre também. Manda bala aí, Osmarzinho. Boa noite, família. Boa noite, embaixadores aí, pessoal que está aí assistindo. Infelizmente, nós estamos desfalcados hoje do Mateuzinho, que não está se sentindo bem, mas queria deixar claro aqui que ele faz falta aqui na nossa live. E realmente, eu senti um impacto muito forte das mudanças que têm acontecido aí devido à crise da pandemia na economia. Após mais de meses, eu fui a um shopping aqui em Uberlândia, e é um shopping que tem um sistema diferente, não é um shopping tradicional, e aí eu vi várias lojas fechadas, e realmente o impacto tem sido duro para quem empreende, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, e com relação ao Pix também, né? Por que os bancos estão mandando mensagem
desesperados aí para todo mundo, para poder, falando de Pix. Vamos falar sobre isso e vamos deixar o Artezinho apresentar aí. Boa noite para todos. Pô, então fala aí, galera. Também, assim como o Osmar, o Ivan, o Walter, o Felipe, o Denner tá aí sempre presente no chat também. A gente está desde o começo, desde o primeiro episódio, por mais que eu tenha tido ausente aí nas últimas vezes, né? Muita coisa aí desse projeto de educação financeira nossa. E, cara, bora falar desse tema que é muito importante, que é o Pix, e que com certeza revolucionou tudo quando a gente fala de meio de pagamento e até do sistema financeiro brasileiro, né? Então, eu acho que já é melhor tocar a bola aí, explicar o que são essas 3 letras, que eu, inclusive, já testei e vi que realmente a parada é diferente de você fazer um TED e um DOC de uma conta para outra. Podia começar, então, já quem já teve essa experiência, né? Se vocês quiserem contar aí como é que vocês acharam, o que você fez. Eu já cadastrei, tá? Tem o negócio das chaves, né? Para quem não sabe. Eu acho que, independente se você não vai usar, é válido usar, porque já cheguei a ouvir, assim, em alguns fóruns, alguns comentários de pessoas, às vezes, tentando cadastrar os seus dados no lugar, então, assim, meio confusão. E os teus dados pessoais vinculados ao banco, você só vai poder, de fato, tipo e-mail e tudo mais, usar para uma instituição bancária. Eu ainda não usei, não precisei ainda fazer uso, mas também, se fosse, acho que eu ainda continuaria tranquilo, ainda no TED. Eu confesso que eu não gosto, assim, de mudar junto, assim, eu gosto de dar uma segurada, ver como é que as coisas estão, e tem tempo que eu volto a falar para todo mundo quando me perguntam assim, banco digital acabou. Veja bem, quem começou os bancões acabaram, né, por causa dos bancos digitais. Então, assim, quem começou os bancos digitais foram os próprios bancões. Então, muito antes de existirem aí essa coisa de Nubank, Inter e tudo mais, né, essas opções aí que todo mundo hoje fala, cara, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, eles foram os primeiros a criarem. Então, até hoje eu ainda tenho resquício da minha conta do Banco do Brasil e do Itaú, dessa onda digital que hoje realmente não tem mais, porque eles viram que não tem necessidade. Eles poderiam sim voltar a cobrar os serviços que iriam ter clientes, e não iria ser frágil. Então, por isso que eu não tenho problema nenhum com o TED, porque tem tempo já que em bancões a minha conta é digital, mas principalmente para acabar com aquele negócio, né, de transferência em feriados, transferência noturna e tudo mais. O Pix, ele veio para ficar, e é um sistema muito robusto. Estava chegando a ver um pouco ali, não entendo muito de tecnologia, de informação, da arquitetura, mas o nosso sistema brasileiro de pagamentos é muito robusto. Então, vou deixar o pessoal comentar, e aí o que eu puder também ir agregando, aí a gente vai fazendo um comentário. Legal. Ô Valtinho, só para agregar aqui, então, antes da gente fazer esse bate-bola, contar as experiências, eu peguei alguns dados aqui desse primeiro dia, né? Como você comentou, o lançamento ele foi ontem, e já ontem mesmo a gente já bateu a casa de 1 milhão de transações, e aí isso foi considerado um sucesso, né? Foi acima da expectativa. Dessas transações, totalizou então 777 milhões de reais transacionados, que deu aí um ticket médio de R$ 773, mais ou menos. Nós temos atualmente 73 milhões de chave Pix cadastradas. Isso não significa que são 73 milhões de pessoas, porque, como vocês bem sabem, a gente pode cadastrar o e-mail, o CPF, né, o CNPJ, que seja, enfim, não é só pessoa física, pode ter pessoa jurídica aí também, e não é um número único. A chave, ela pode ser mais de uma por pessoa, seja física ou jurídica. Então, realmente, estava vendo até a entrevista do Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, e ele considera que foi realmente um sucesso. Houve aí, sim, algumas instabilidades momentâneas, mas, no via de regra, né, foi um lançamento aí de sucesso. A gente teve aí praticamente 7% das transações que foram tentadas ser feitas, que elas tiveram que voltar porque não deu match nas informações. Então, 7% é uma taxa um pouco maior do que a que a gente está acostumado no TED, né, que você comentou também. No TED, a gente tem essa taxa aí em cerca de 5% de TEDs devolvidas, né? Então, assim, eu acho que é só uma questão temporária para que esse número ele se reduza,
porque realmente, às vezes, a informação ela foi mal cadastrada lá no outro banco, ou alguém digitou um e-mail errado, por exemplo. A gente sabe que isso acontece muito e, às vezes, nem é culpa do sistema, esse alto índice de devolução. Alto, assim, modo de dizer, né? 93%, então, foi concluído com sucesso, e eu, particularmente, já usei. Eu fazia parte ali de uma faixa do Nubank que eles liberaram até de forma antecipada. Eu uso muito o Nubank, e aí eu tive isso aí de uma forma, acho que piloto, né, para poder testar. Cara, sinceramente, para mim, eu não vi nenhuma diferença. Foi uma transferência como qualquer outra que eu fazia. A grande vantagem é essa, que agora a gente tem a possibilidade de fazer essas transações 24/7, né? Então, seja qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, a outra conta não precisa ser da mesma instituição que o dinheiro vai chegar. Essa, para mim, foi a principal vantagem, porque no operacional, para mim, não mudou nada, realmente, aí fiquei bem satisfeito com o que eu vi, mas eu estou falando minha experiência aí de um banco digital que acho que já nasceu, né, com essa tecnologia no embrião dele. Então, assim, não sei se o pessoal tem outro tipo de experiência para compartilhar, então já vou passar a bola aqui para o Denner. Fala aí, Denner, o que você sentiu aí? Você já usou ou não? Então, na realidade, eu não transferi, eu criei minhas chaves já, eu abri as chaves, eu coloquei 3 chaves, uma no Inter, uma no Nubank e uma no Itaú. Então, assim, passando um pouquinho de informações, que eu não sei se toda a galera está ao par, você pode registrar as chaves, sendo que, se você registrar a chave num banco, você não pode utilizar essa mesma chave em outro banco. Então, como eu optei por trabalhar com os 3 bancos, eu registrei um e-mail que eu tenho no Itaú, outro e-mail no Inter e o telefone no Nubank. Então, assim, eu vou podendo continuar utilizando e avaliando com qual eu me sinto confortável e de acordo com a relação com o banco, eu vou trabalhando. Porque está tendo muito marketing dos bancos, até na TV aí, né, com relação a trazer o pessoal para o banco. Exatamente, porque se você registra as 3 chaves, as mais populares, CPF, e-mail e telefone, num banco só, você vai ficar preso naquele banco se você quiser optar pela opção de transferência via Pix. É uma maneira, é um marketing que eles fizeram para pegar vamos dizer, os mal informados e ficarem presos àquele banco. Então é importante saber que você pode registrar várias chaves, se eu não me engano, no total, acho que são 5, se alguém tiver aí, se eu não estiver correto, me corrijam, mas lembrando que você pode usar uma chave de acordo, só naquele banco, nunca você pode repetir em outro banco. Uma coisa, com relação à minha experiência, eu não usei para enviar, mas eu recebi um Pix já no Itaú, e aí veio a mensagem no meu celular aqui na hora, eu não estava nem sabendo na hora que ia chegar que eu ia receber essa transferência, e aí na hora apareceu o valor Pix de Itaú. E aí eu fui me informar com a pessoa, ela tinha meus dados bancários, mas ela não tinha minha chave. E aí essa é uma informação que eu fiquei sabendo hoje. Se a pessoa tem seus dados bancários, ela não precisa nem da chave. Ela consegue, eu quero dizer, é óbvio que ela transfere, mas eu pensei que ela só transferia através do TED, do DOC. E ela só com os dados bancários, sem a chave, ela transferiu via Pix. Quer dizer, né? Essa é uma coisa que eu nem sabia que podia fazer, soube hoje logo fiquei sabendo hoje na estreia. Toca aí, Ivanzinho. Eu acho que a gente está até fazendo esse trabalho aqui porque acho que faltaram algumas informações, né? As informações são meio perdidas, pelo menos foi isso que eu senti. Igual, quando começou a história de cadastrar chaves, tava todos os bancos pedindo para você cadastrar. Aí, basicamente, no banco que você cadastrasse antes é o que ia ficar com a sua chave ali. Tipo, eu pelo menos não sabia como que ia funcionar, né? Não tinha informações facilmente acessíveis nesse ponto, do tipo, você cadastra aí o seu CPF, você vai cadastrar em uma instituição só, né? E aí você tem que, então, saber onde você vai cadastrar, né? Aí depois eu fui ver lá, tá, eu tinha que cadastrar num banco que eu não queria ter cadastrado, e depois eu tive que fazer a portabilidade. Pelo menos a parte de fazer portabilidade, né, eu já descobri que existe isso, então você faz portabilidade da sua chave, né, você pede o cadastro dela numa outra instituição, aí essa instituição vai falar assim, ó, você quer fazer portabilidade? Sim.
aí você vai na outra onde está cadastrada sua chave e aceita aquela portabilidade. E aí é basicamente momentâneo também que essa chave já vai para o outro banco. Então, eu achei interessante isso, foi rápido essa troca, você não perde esse tempo aí. E eu usei o Pix para passar dinheiro para mim mesmo de um banco para o outro, para ver o que rolava. E aí eu passei do Itaú para o Nubank e foi de boa, tanto a parte do envio quanto do recebimento. A única coisa que eu ainda tive dificuldade e não consegui mexer foi a parte daquela chave aleatória lá, que você cria um código doidão, e aí essa parte eu não consegui usar ainda. Eu tentei fazer um Pix do meu Nubank para o PicPay usando uma chave aleatória, mas eu não achei onde que eu coloco essa chave lá para transferir, eu não tava dando certo. Essa foi minha dificuldade até o momento. Como o Daniel falou, para a pessoa física são apenas 5 chaves, né? Mas quem tem pessoa jurídica vai poder cadastrar até 20 chaves. Isso vai poder facilitar para quem trabalha de fato aí no ramo comercial. E até eu acho que, se não me engano, até o fevereiro parece que vai haver um limite. Alguns bancos vão trabalhar com 50% do valor do TED. Então, esse período aí de adaptação, a gente vai ter algumas limitações, mas possivelmente depois desse período de março aí vai estar expandindo. Pegou uma pergunta ali, eu acho que só botar aqui rapidinho o nome, do Neomed, não pode transferir para a corretora ainda. Instituições financeiras que têm contas que são transacionais, que o dinheiro não vai ficar parado ali, ele só está ali de passagem para ser aplicado ou investido, ele ainda não está englobado nesse primeiro pacote, aí, nesse pacote básico do Pix. Estava vendo, parece que o Banco Central já estuda incluir as corretoras e outras instituições financeiras no pacote do Pix, porque vai facilitar em muito também essa transferência, que ela vai ser muito mais rápida do que já é hoje no TED. Né? Pois então, Wallace, o assunto de hoje é justamente o Pix, e sobre experiência própria com o Pix mesmo, igual o Ivan falou aí, para o Inter, e realmente a parada cai assim instantaneamente, e assim, você pode fazer a qualquer momento. Eu acho que essa é a grande vantagem, né? Eu acho que isso é que traz uma revolução no sistema financeiro, porque já não tem mais aquela enrolação de antes com TED e DOC que você via. Então, assim, isso daí tem tudo para impactar não só o nosso cotidiano, mas também muitas empresas, isso a gente pode falar aqui também, da Bolsa, como, por exemplo, de meio de pagamento a Cielo e até os próprios bancos, bancões ali e bancos digital. Então, assim, isso tem tudo para gerar uma movimentação, e inclusive já gerou, tá? Para quem acha que, por exemplo, daqui para frente que foi liberado o Pix, que o Pix acabou saindo na mídia e todo mundo sabendo o que é o Pix, vai impactar. Para quem não sabe, já impacta nos fundamentos das empresas que você está comprando. Então, é muito interessante a gente comentar isso aqui também nessa live. Vou passar aí para o Walter para a gente já seguir aí e explicar mais a fundo essa questão do Pix e a economia. Eu vi ali que, acho que foi a Miriam que colocou, que ainda tinha muita gente com receio de usar o Pix, tá? Assim, Miriam, o que eu posso falar é que não precisa ter receio nenhum, tá? Você pode usar, é a mesma coisa, no momento que você já está no digital, que você já está utilizando essas formas de transferência eletrônica, como, por exemplo, até um pouco tempo atrás era mais cheque, depois foi mais o DOC, agora TED, e agora vem o Pix, tipo, não tem diferença, só a forma e a tecnologia que está cada vez melhor. Então, assim, não há por que ter receio, porque não tem diferença na hora de que faz a transação, tá? Existe uma conta específica e tudo mais, mas o sistema que dá o ok, tá? É o mesmo. Então, acho que, se não me engano, Sistema Brasileiro de Pagamentos, tá? Tipo, ele é o que vai estar responsável por tudo isso que acontece. Então, lá tem as clearing houses, que no caso tem a B3, BMF, tem a CETIP para validar os títulos, e assim como também tem a parte de pagamentos. Então, assim, Sistema de pagamento instantâneo, Walter. Pegou? Não, tá. O instantâneo está dentro do Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é como se fosse a entidade que é correspondido. Então, você só consegue fazer a transferência se tiver um ok das duas instituições. Então, é proibido no Brasil fazer uma transferência em que não haja saldo e aí fique devendo e tudo mais. Então, por isso até que existe essa conta agora Pix,
tá? E o Banco Central também ele abriu uma conta de redesconto também específico para isso, para as instituições não ficarem negativas no final do dia. Justamente porque as transações são 24 horas, ou seja, tudo funciona em tempo real. Então, se a transação aconteceu, tanto é que o Felipão aí falou, né? Teve momentos que não aconteceu. O que foi? Um dado errado, alguma coisa assim. Por quê? Ela é irrevogável. Se você faz um TED, como a gente era acostumado, ou se você vai fazer agora um Pix, a diferença é que o Pix é mais rápido, ele é instantâneo. E se você colocou tudo certinho, na verdade você errou e caiu para outra pessoa, você vai ter que dar um jeito de entrar em contato com aquela pessoa para te devolver o dinheiro, porque não existe você pedir o dinheiro de volta mandando para o lugar errado. Então, da feita que o sistema brasileiro ele liquidou, é irrevogável e é para ter o ok de ambas as instituições, para justamente não ter um efeito dominó no sistema financeiro e a quebra geral, né? Se começa a um ficar ali devendo e tal, e aí existe uma quebradeira no sistema financeiro. Então, nada mais é do que um sistema muito robusto para proteger todas essas transações que acontecem. E pelo que eu falei, né, até vocês ouviram falar de B3, CETIP, ou seja, a gente está falando de tudo realmente que acontece aqui no Brasil, está ali dentro desse braço do Banco Central, que é a parte de pagamentos, que é considerada mundialmente um sistema muito robusto, tá? Então, tem que dar o crédito também aí nesse ponto, quando tem que ter, porque eu sei que o pessoal do Banco Central, assim, tem, é um nível, assim, técnico muito bom lá, o grupo que trabalha lá. Por isso que, na minha opinião, não deve ser influenciado nunca um Banco Central por política, mas seguir aí. Não sei se deu para ficar mais tranquilo aí, Miriam, para falar para a galera, mas pode ficar tranquilo, tá? Até pegando esse lance que a Miriam comentou, a Caroline também comentou ali, se o EVP pode ser uma alternativa, que é o que o Ivan falou, né, que ele tentou fazer e não conseguiu, que é aquele código que é praticamente um código criptografado, né, vamos dizer assim, letras e números aleatórias, que algumas pessoas optam por utilizar para justamente não ficar divulgando aí número de celular, e-mail, para quem elas não querem, né? Isso daí eu vejo realmente pessoas com receio de divulgar algumas informações assim, desse tipo, e passar por aí. A gente sabe que os dados, hoje a gente vive numa era de proteção de dados, né? Inclusive a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados bastante em alta no momento, e aí, ao mesmo tempo, a gente está, nós mesmos agora, divulgando cada vez mais nosso CPF, nosso e-mail, nosso celular, enfim, talvez isso não seja tão interessante para algumas pessoas que tenham realmente essa proteção dos dados aí de uma forma um pouco mais cuidadosa. Então, esse EVP pode ser uma alternativa, sim, para justamente a gente não ter que passar essas informações, e a gente sabe também que os estabelecimentos comerciais, eles vão poder utilizar um QR Code, né? Então, o QR Code também é uma criptografia que tem ali dentro. Então, acho que pegando aí esse gancho, é importante a gente falar disso, porque tem muita gente que não quer realmente ficar divulgando os dados, embora desde sempre os dados bancários tradicionais que a gente passava, a gente muitas vezes tinha que falar o CPF, agora a gente pode estar aí tendo que falar celular, e-mail, e você não quer passar isso para qualquer pessoa. Então, até entendo um pouco, mas tem alternativa sim, tá, Miriam? E o EVP é uma delas. Então, só fazer esse adendo aí, essa parte da corretora já foi bem esclarecida pelo Osmar, então vou passar para o Denner aí para a gente tocar a bola. Então, aproveitar o gancho que você deixou aí do QR Code, que nada mais é que um código que para quem estiver na live a primeira vez, eu estou vendo aí, quero ficar agradecido aí com o pessoal que está comparecendo, tem um monte de amigos, familiares aí no chat, estou muito feliz, obrigado mesmo. O QR Code é aquele quadradinho branco e preto que a gente começou a ver cada vez mais e agora a gente vai ver sempre, né? O QR Code, no caso do Pix, você tem a opção tanto do QR Code estático como do QR Code dinâmico. E aí, o estático vai ser para um preço único, né? Então, por exemplo, um pipoqueiro que vende lá pipoca a R$5, ele vai trabalhar com aquele QR Code, ele simplesmente vai ter o QR Code ali, a pessoa vai fazer a leitura com a câmera do celular, pronto, já faz o pagamento. No caso a minha prima está aí, a Maristela, ela é comerciante, tem uma casa de carnes aqui em Santos, ela está aí no chat comentando, ela vai poder optar pelo estático, quando for os pagamentos. Por quê? Porque ela tem centenas, sei lá, milhares de itens, então ela vai poder estar trabalhando
vai ser mais uma opção de meio de pagamento de acordo com a clientela que ela... Se ninguém é obrigado, né? Nem a pessoa física, nem a pessoa jurídica. É uma opção a mais que todos nós estamos tendo nesse momento. Eu queria trazer um detalhe que eu lembrei. Dias atrás eu peguei um Uber, né? E toquei no assunto agora, acho que foi na sexta-feira. Aí eu toquei no assunto do Pix. Então eu paro já. Não, eu não vou trabalhar com isso. Isso é o governo, não sei o que lá. Então eu quero aproveitar esse gancho que eu lembrei e trazer também a baila a opinião de vocês com relação a isso. Ele, não, o governo vai rastrear, eu não vou cadastrar isso, não. Aí eu, obviamente, né, não debati o assunto com ele, mas que deu vontade, porque eu falei, por que o governo não sabe? Tudo que a gente está fazendo já está rastreado. Então, esse medo... Hoje eu entrei em alguns chats sobre a matéria, tem muita preocupação, muita gente reclamando, falando que não vai fazer porque acha que o governo vai... E lógico, eu sei que pode acontecer, a gente sabe, ainda mais agora com o Paulo Guedes falando sobre reformas e tal, existe todo um conceito que pode vir a acontecer. Mas a gente já é muito rastreado para deixar de ter essa oportunidade de usar uma novidade que o Banco Central trouxe e que, em segundos, tirando as falhas, né, faz a transferência, sábado, domingo, feriado, eu acho excelente, por enquanto. Eu só vejo o lado positivo. Toca aí, seu Ivan. O que eu achei interessante, na verdade, é que era uma coisa que eu ficava meio intrigado antigamente, assim, quando a gente, tipo, eu odeio levar dinheiro na carteira, eu odeio ter dinheiro comigo em espécie. E aí eu ficava pensando assim, cara, não é possível que vão inventar algum negócio para passar dinheiro de um para o outro rapidamente. Aí começou aquela história, né, de carteira digital, que era aquela coisa de você fazer transferência, né, através dessa carteira digital, agora com até pagando o seu amigo usando o seu cartão de crédito, sabe? Então estão inventando coisas novas. E aí eu fiquei impressionado até porque, teoricamente, quando a gente pensa no governo, a gente pensa em algo mais sucateado, mas achei bacana que o Banco Central conseguiu desenvolver uma coisa que funciona assim. Mas aí a gente volta, né? Igual o Valtinho falou, já precisa ter um controle das transações financeiras, independente de como as transações são feitas, né? Senão, qualquer coisa relacionada a financeiro pode levar a um colapso muito rápido se não for controlado. Então, de certa forma, isso tem que ser visto, isso tem que ser controlado de alguma maneira, quando se trata da sua moeda, né? Não vou entrar aqui, pelo menos eu não, nos termos aí de Bitcoin, blockchain, essas coisas, mas são coisas distintas, né? O país ele tem que tomar conta da sua moeda para não aumentar o nível de endividamento, para a moeda não perder valor, ou seja, tem que saber o que está acontecendo, né? As transações estão acontecendo com a moeda, e aí também, lógico, tem aquela questão de imposto, da Receita pegar o cara que está sonegando, e aí acaba sendo importante esse tipo de coisa também. Acho que é natural, e isso acontece independente da forma com que as transações são feitas. É isso aí, Ivanzinho. Eu acho que o principal papel do governo aí é justamente controlar para onde que está indo, de onde que vem o dinheiro, porque eles não querem saber o que a pessoa está fazendo com o dinheiro, mas quer saber se tem como tributar e se estão pagando imposto. É isso que o governo quer saber. E uma colega minha que mora na China, ela já há uns 2 anos que ela mora lá, ela tem falado que o uso do dinheiro em papel tem sido cada vez menor. Eu fiz um vídeo falando do IPO da empresa lá chinesa, a proprietária do Alipay, que pertence ao Alibaba, né? Empresa chamada ANT Group. Eles estão espalhados na China inteira. Então, você está andando na rua e, como a gente falou aqui, o Dani falou do pipoqueiro, inclusive, ela fez um vídeo, me mandou, e eu postei no meu vídeo lá. Uma senhora vendendo um lanche numa rua, mas, tipo assim, uma carrocinha de lanche muito simples, bem, às vezes meio suja, mas tem 2 QR Code lá, um do Alipay e um do WeChat. Então, eu falei assim, ninguém carrega mais o dinheiro. Nem cartão de crédito, porque se você está com o celular, como o pessoal comentou ali, você pode fazer o pagamento com cartão de crédito, cadastrado no seu aplicativo. Você vai lá, escaneia o QR Code e paga. Então, eu vejo que isso pode estar movimentando, às vezes, mais economia e gerar, às vezes, uma economia da impressão da moeda.
Porque se houver menos necessidade de ter a moeda impressa, a gente vai estar movimentando esse dinheiro todo online. Vai lá, Arthurzinho. Pois é, e até falando em China, eu já vi vídeo, já vi notícia de como é que é o sistema financeiro lá, e, cara, é um negócio tão à frente e tão incrível a movimentação de dinheiro lá, que, por exemplo, você vai no supermercado e eles têm alguns de uma câmera que ele consegue rastrear ali o seu endereço, ali de pessoa física, de CPF, que como seria no Brasil, e você paga ali e não tem como ter furto, não tem como ter engano, o negócio vai ali automático, identificando você na porta do supermercado. Então, assim, só tem espaço para essa evolução aí do sistema financeiro nacional acontecer aqui no Brasil, tá? Vai crescer muito, é só o começo disso. E, inclusive, cara, essa de você tá aí com perigo de dados e etc., só de você estar aqui no YouTube, o Google, a Alphabet já tá usando seus dados. Então, se você tá aqui, tá com receio de usar o Pix por conta de dados, só de você estar no YouTube aqui, você já tá tendo seus dados aí meio que usados na nuvem da Alphabet. Então, assim, tem que ficar muito ligado nisso. E, claro, existem diferentes tipos de chaves do Pix para você cadastrar, justamente porque vão ter transações mais pessoais, vão ter transações mais formais. Tem a chave aleatória, inclusive que eu cadastrei ali, que não passa dado nenhum, é um código, por mais que seja extenso, é só copiar e colar lá. E aí você pode passar o seu e-mail, CPF, entre outros dados que nem são tão pessoais assim, a ponto de você falar que um governo vai te rastrear e esse tipo de coisa. Então, assim, vai crescer bastante, com certeza vai diminuir o uso de nota de papel moeda em circulação aí, e só tem espaço para isso crescer. E esse tipo de meio de pagamento tomar lugar aí na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Respondendo aí, eu vi, né, até o Wallace colocou, né, de talvez muito médico fazendo o caixador, né, então não é mais para ter essas danadices, né, provavelmente o caixador sendo feito na conta mesmo, se de alguma forma já foi a época, né, de que talvez dessa forma você conseguiria enganar nada. A melhor forma a ser feita agora acho que é um excelente planejamento aí fiscal, né, e que isso aí acaba ajudando bastante, tá? Então, criação de CNPJ, escolha, por exemplo, tem até uma dica, eu vi que saiu recente agora, né, o vídeo do Osmarzinho, né, sobre previdência privada, então, também talvez um bom planejamento aí com relação para a redução da carga tributária na pessoa física, então, tem várias outras formas legais de você ir lá e pagar menos imposto, porque eu, particularmente, sou a favor de uma maneira geral, menos impostos, Estado mínimo e tudo mais, mas isso é uma outra conversa, porque isso não historicamente, não é Brasil, estaria falando talvez de um outro lugar, e até trazendo talvez um lugar, né, um país, né, a gente fala da China, né, putz, potência e tudo mais, então, talvez assusta, né, deles estarem assim, né, mas não deixa de ser a China. Eu fiquei, na verdade, bem abismado quando eu descobri que a Estônia, por exemplo, é um país digital, com documentos digitais, com facilidade na abertura de empresas, com transações também quase que puramente digitais, porque estava vendo na época, né, justamente de abertura de empresas, né, internacionais. E aí a Estônia acaba que ela vem não um paraíso fiscal, não é esse o termo, mas é como se fosse um paraíso para o empreendedor. Ou seja, aquele cara que é de fora, que é um estrangeiro e quer abrir uma empresa sem dor de cabeça, com agilidade, se precisar fechar. Eu acho que eu estou há um ano que eu não consigo fechar um CNPJ aqui que eu estava precisando. Então, a gente tem esses problemas aqui no Brasil, né, que nossa liberdade econômica, né, o ranking é lá 140, se eu não me engano, 144, está bem lá atrás, né? Mas então
para trazer essa aí que eu ouvi o Wallace colocando, tem formas aí legais e eu acho que a melhor coisa é você estar em paz aí com isso, né? Tipo, se você vai utilizar uma coisa que vai facilitar a sua vida, que vai fazer a transação, né? Você precisa tá tranquilo. Eu acho que você tem N formas de poder pagar talvez menos impostos que e não está fazendo errado, não. Na verdade, você está só se programando e, principal, se você também paga imposto e paga mais, você está produzindo. Isso também é essencial, porque, no final das contas, né, é quem produz que acaba levando aí, né, sempre a evolução aí de um país, de um mercado de capitais, né, como a gente está tentando fazer nosso mercado ainda mirim, né, nosso mercadinho que está começando ainda é bebê, e aí fico feliz aí, né, tá, toda essa galera aí estamos, né, na pressão para mudar essa parada. Então, imaginando como é que não vai ser daqui a uns 10 anos, né? Porque é tudo ainda no curto prazo, essa revolução, né? E evolução que está tendo, né? Vocês viram aí alguma outra pergunta, alguma coisa aí, galera? Vamos mandando aí. Se tem algum. Filipão, responde aí a pergunta do meu xará, por favor. Cadê? Qual pergunta que é? Só tem uma aí do meu xará, aí tá um pouco para cima. Dá para tu ver aí? Aqui. 8h24. Não, Positivo. vocês acreditam? Boa. Vocês acreditam na diminuição expressiva do dinheiro em espécie nos grandes centros urbanos ao longo dos próximos anos? Acredito. Não acho que o dinheiro vai sumir, mas sim, vai diminuir mesmo. Eu vejo isso, inclusive, como uma forma. Acho que isso até vai contra os momentos, eles não se encontraram. O lançamento do Pix com a nota de R$ 200, para mim, são coisas que não fazem sentido. Alguém ali bateu cabeça, no meu ponto de vista, porque realmente esse lançamento do Pix, do Banco Central, eu acho que é revolucionário, mas eu não vejo por que colocar uma moeda uma na Índia, que era um país que a população não era bancarizada, e o Pix foi o que trouxe, realmente, bancarizou a galera lá na Índia. Então, teve uma grande adesão, uma adesão em massa mesmo. Então, assim, para a galera que fala que banco vai sofrer, porque vai perder a receita de tarifa, que banco vai perder volume de faturamento lá nos balanços, eu não concordo com isso, tá? Porque eu acho até que banco é muito criativo. E isso daí que está sendo lançado, esse Pix, é uma forma realmente do banco reter o cliente. Porque tem um cliente que nem tinha cadastro, não tinha nada, nenhuma conta que fosse a conta digital, e a gente viu agora nessa pandemia muitas pessoas, por conta do auxílio emergencial, tendo que se cadastrar em banco, e agora com o Pix, a mesma coisa. Então, tem uma galera aí que vai ter que transacionar cada vez mais de forma digital, o dinheiro vai diminuir, mas essa galera vai estar entrando num mundo que ela nunca tinha entrado. E eu não estou falando de quem está chegando, eu estou falando realmente de gente que vivia às margens mesmo, que não tinha uma conta bancária. Eu conheço, já vi gente que você fala que tem que depositar para ela, não, deposita na conta da minha mãe, deposita na conta do meu irmão. Aí pode ser que inúmeras coisas, né? A conta está negativa, ou justamente a pessoa simplesmente não tem conta. Então, eu acho, sim, que isso vai diminuir aí a circulação de dinheiro e vai ser bom para os bancos, por incrível que pareça, tá? O Matheus até levantou essa bola na terça passada, a gente sabe que todo o dinheiro que existe, ele não existe fisicamente. Então, acho que isso não vai não vai afetar a economia, assim, de uma grande forma. Eu acho que o dinheiro virtual, ele já existe, vai continuar existindo. A gente sabe que R$ 1 que existe, ele vira 2, vira 3, né, digitalmente, e eu acho que nós já estamos preparados para isso. Só para deixar claro, o Denê Vilarinha é meu filho, tá? Se o pessoal não sabia aí, só para vocês, só para não esconder Que o legal, filho. tem quantos anos ele, Depois, o Denner é bolsista no INSPER em São Paulo, ele está cursando economia. É com ele que eu aprendo alguma coisa, por causa dele que eu sou Parabéns aí, filhão, aí, orgulho pro pai, hein, mano? Vamos lá. Com certeza. Com relação à Estônia, né, que o Walter trouxe aí, a Daila, eu vi algo a respeito dizendo que ela é a segunda no mundo em número de startups. Olha só o poder que tem, meu. A gente nem vê falar, né? E olha o poder que tem o país no sentido de tecnologia, de digitalização, como
o Valtinho falava. Com relação ao WeChat também, que foi trazido o assunto, na China eu vi o cara com uma live essa semana, ele falou que estava lá, que esteve lá no final do ano passado, e que é tudo no WeChat praticamente, assim, não, lógico que deve ter outro meio, mas é muita coisa no WeChat. Então, desde comprar o pastel no carrinho até comprar um imóvel, você faz através do WeChat, é uma loucura. A menina que estava lá com ele, que recebeu ele no hotel, ela falou que tem 22 anos, nunca viu cédula. Ela nunca trabalhou com cédula, quer dizer, é uma região. Então, assim, a gente tem muito para andar ainda, mas eu também acredito que o dinheiro a cédula em si, né, vai diminuir muito, né, no dia a dia, mas tem 45 milhões de brasileiros aí que estão desbancarizados. É óbvio que o objetivo do Banco Central é trazer essa população para o Pix, faz parte disso também, né, trazer essa população para o setor financeiro, mas eu acho uma oportunidade que e o pessoal tem que perder esse medo, a gente precisa ver pelo lado positivo, só ver o lado negativo das coisas. A questão da cédula de R$ 200. E aí, se realmente ela voltar, sei lá se ela está rodando, eu vi uma só, até brinquei nas embaixadas aí, vocês viram. Se ela voltar a rodar, fica muito mais fácil para os caras botar dólar na cueca, que nem fala, né? Enfiar o real roubar. Com o Pix já fica complicado. Então, tudo na vida tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, nada é perfeito. Esse ponto da nota de R$ 200 aí realmente é um pouco engraçado, assim. Dá para entender os motivos do porquê, mas também você meio que dá estímulo para a bancarização de um lado, tira do outro, enfim. O dia em que eu vou ficar feliz é um dia que eu passar em frente a uma lotérica e não ver fila de gente tentando pagar a conta. Porque, cara, isso mostra o como as pessoas... tem tanta gente ainda que realmente não tem nem conta num banco. E aí vai pagar a conta numa lotérica, né? E você fica assim, Ivan, tá bom, né? Eu prefiro cara, ver o pessoal na lotérica para pagar a conta do que para fazer o jogo, tá? Boa, Osmar, boa. Pois é, isso é um bom ponto mesmo, é um bom ponto. Mas, quem sabe, né? Às vezes o cara tá lá, vai pagar a conta de luz, aí fala, tô aqui já, né? Dá uma fichinha aí. Tipo, aí também já não agrega muito. Bom seria se não precisasse desse tipo de coisa. Eu acho que é importante e é tendência a mais gente nos bancos e aí, lógico que a chegada dos bancos digitais facilita isso. Quanto mais fácil for uma abertura de uma conta sem ter que ir numa agência, mais vai ter adesão. A gente vê que, a não ser pessoas de extrema pobreza, cada vez mais está aumentando, por exemplo, o número de smartphones que as pessoas estão tendo, então é uma facilidade. Às vezes a pessoa mora longe de uma agência, mas ela consegue ter um smartphone, então ela consegue abrir uma conta num banco, né, sem ter tantas dificuldades. E conforme a nossa geração aqui, mais adepta à tecnologia, vai aí também tomando mais parcela da população, acho que é natural que as pessoas também, que a porcentagem de pessoas com conta em algum tipo de banco ou instituição de pagamento aumente, e aí isso vai diminuir cada vez mais o número de células em circulação. Fazer cédula é uma coisa né? Fazer cédula é uma coisa que tem gastos, né? O governo gasta para ficar imprimindo, então já é uma coisa ruim. O governo gasta para ficar fazendo segurança, o governo gasta para ficar desenvolvendo novas tecnologias, né? Para a cédula não ser copiada. Então são infinitas coisas que trazem mais gastos, e se conseguir meio que transformar esses gastos de imprimir dinheiro, né, e controlar transações, né, e desenvolver uma boa plataforma para ocorrer transações, né, acho que é uma transferência que vai ser benéfica aí com o tempo também, e possivelmente vai trazer reduções de gastos para o governo, o que é uma coisa boa, né, porque no fim das contas é o nosso dinheiro que está sendo usado. Mas eu queria trazer essa reflexão aí. E aí também tem uma coisa que eu estava falando com os amigos meus esses dias, sobre passagem de ônibus. Cara, igual hoje eu tive que pegar um ônibus lá, eu não tenho dinheiro comigo, né? E aí, se não tiver a opção de
eu não ando com dinheiro. Se não tiver a opção de carregar o cartão no ônibus, eu me ferro, né? E aí não é em todo lugar não é em todo ônibus aqui em São Paulo que você consegue carregar o cartão no ônibus. Então, talvez, por exemplo, pagar o ônibus com o Pix, né, o QR Code lá, seja aí uma possibilidade também que vai facilitar a vida aí de muita gente. Enfim, era isso aí. Vendo que o Denner falou da diminuir a questão do dinheiro na cueca, né, Denner? Quem já esqueceu aí há pouco tempo atrás os 50 milhões lá que foi encontrado, que era supostamente do Gedel Vieira Lima, e a gente vê que se houvesse um controle, como o Ivanzinho falou, fosse gasto, ao invés de impressão de moeda, na segurança, no monitoramento financeiro, eles teriam identificado que esses 50 milhões não só foram roubados ou desviados, mas não pagaram imposto sobre aquele valor, não foi pago, não foi recolhido o imposto. Então, quando a gente vê grande quantidade de dinheiro assim, provavelmente porque eles querem estar sonegando, né? Então, eu acho que isso vai ser uma vantagem para o governo poder estar controlando. E o pessoal falou aqui agora também da questão do dinheiro físico. Eu também praticamente não uso dinheiro mais em papel. E uma vez eu fui para Goiânia, Ivan, lá no ônibus não aceitava o dinheiro, tinha um ticket. E aí o que acontece? Eu não sabia onde comprava o ticket. Eu falei, e agora, véio? Como que eu vou pegar um ônibus? Aí o motorista, não, entra aí, eu não vou nem te cobrar a passagem. Eu falei que não era de lá. Mas às vezes esse tipo de mudança no início vai dificultar a vida das pessoas, mas provavelmente o pessoal se adapta rápido. Porque se algo vai trazer benefícios, se vai estar trazendo benefícios, isso aí a gente vai se adaptar rápido. A gente já se adaptou a tanta coisa ruim, então por que uma mudança dessa que pode trazer benefício a gente não se adapta, né? Uma coisa que eu estava lembrando, o pessoal tem que ficar atento que tem vários golpes já rolando aí com relação ao Pix. O pessoal está mandando SMS falando para você cadastrar o Pix, e aí você informa algum dado, a pessoa utiliza seus dados para cadastrar na conta dela. E aí, quando você for fazer alguma transferência, alguém for transferir, para você vai estar caindo na conta desse pessoal. Então, você só vai cadastrar seu Pix, sua chave, ou no aplicativo do banco, ou diretamente lá no banco, para você não correr nenhum risco de estar sem o seu dinheiro aí. Vai lá, Tiozinho. Pois é, então estavam perguntando aí muito de transações internacionais já com esse sentido de transações instantâneas como o Pix. E, cara, até unificar a moeda aí, se já foi difícil, por exemplo, ter uma unificação de moeda na Europa, imagina você unificar uma moeda na América Latina e você fazer dessa moeda com um sistema financeiro de pagamento instantâneo. Aqui são economias emergentes, então é muito difícil você querer nivelar e colocar níveis próximos da economia paraguaia com a brasileira, então o negócio meio que complica bastante. Vai falar, Ivan? Entra. Bom, aí você trouxe o exemplo, né, do euro lá na União Europeia, que é uma unificação monetária, e a existência do euro é o motivo da Grécia estar quebrada, tá? Tipo, as economias são diferentes, os países têm economias distintas, os países conseguem controlar a sua economia com o estímulo monetário, né? Um jeito ali de você controlar a sua economia. Tem o monetário e o fiscal. O monetário está totalmente relacionado à sua moeda. Se a sua moeda ela é unificada com outros países, para você conseguir tomar alguma ação, né, no sentido monetário, você tem que ter o acordo de todos. A Grécia estava numa situação totalmente precária, em que, teoricamente, você precisaria ter uma emissão ali de moeda, né, talvez num estímulo fiscal para você conseguir ter mais circulação, igual a gente teve aqui agora o Corona Voucher, para você tentar dar algum estímulo, você tentar baixar os juros, né, esse tipo de coisa, esses tipos de estímulos, só que isso afeta o valor da sua moeda, né, e aí isso afetaria, então, a economia dos outros países relacionados, e aí para eles não faria sentido tomar essas atitudes, porque não estavam em crise. E aí, imagina se isso ocorreu na Europa, em que os países são tão interligados, né, e as pessoas consomem tanto de um para o outro, vão de um para o outro meio que livremente, imagina isso numa escala mundial. Então, é bem complicado você tocar nesse assunto. Acho que é uma realidade que está aí há alguns
talvez milênios de conseguir se tornar realidade. E aí, até lá, nem sei como que vai estar a situação aí. Talvez as pessoas já sejam metade robô, sei lá, umas coisas assim, né? Mas vai ser meio doideira. Pois é, inclusive tentaram fazer isso aqui na América Latina, na Mercosul, criando o Merco, e eu acho que essa questão ela ainda tem que partir muito mais de bancos centrais para moedas digitais, já entrando na tecnologia de blockchain, que o Lisandro fala muito aqui, para depois interligar isso tudo. Então, assim, é um negócio que está engatinhando ainda, e como eu falei antes, é só o começo para esse tipo de evolução, esse tipo de coisa no sistema financeiro. Mas no caso, Otozinho, tu acha factível, assim, essa parte dessa fusão, então, dessa... Eu acho que, eu vou, assim, qual é a minha jogada? Eu acho que é factível se for simplesmente todos os governos, né, não mais fossem intervencionistas. E aí, sim, o mercado iria funcionar como uma engrenagem só. E não é o que acontece. Eu, pelo menos aqui, não tenho na minha cabeça nenhum governo que tenta ser ao máximo, sei lá, mínimo. Talvez tenha alguns exemplos aí, mas isso que o Ivan colocou, da Grécia, de certa maneira, também ali, né, os outros países latinos também se sofreram bastante, né? Mas é o grande problema talvez do skin the game até, né? Que estava com a pele em risco e, na verdade, mais uma vez, não aconteceu, que é o que o Taleb mais reclama, que são as intervenções. Então, uma vez que a Grécia ela foi resgatada, foi feito um planejamento, alguma coisa, estímulo, o Banco Europeu, não sei quantos milhões e tudo mais, isso aí você joga pelo ralo. Justamente, tipo, a liberdade. O que as coisas deveriam acontecer? Porque a ideia é que, normalmente, o país ele saísse por si só. Ele deveria, em si, passar por uma depressão econômica e isso iria fazê-lo sair mais rápido. Ou seja, todas essas intervenções só fazem você, tipo, ficar acumulando a volatilidade. E aí tem uma hora que, em si, essa volatilidade não estoura de uma maneira que aí tem os eventos aí catástrofe. Então, assim, pelo menos eu acho aqui que enquanto os governos, né, têm essa ideia de soberano, enquanto a jogada para governo, tá, se endividar para depois investir, coisa que já para nós, as pessoas físicas, né, deveriam sempre pensar em ter o excedente financeiro, em trabalhar, né, para poupar, e aí o excesso é que você investe. Os governos geralmente fazem o contrário, eles não esperam ter a poupança, eles já investem logo através da dívida. Então, para manter mesmo esse controle, que querendo ou não é necessário, porque é assim que, por enquanto, a moeda está tocando, vai cada um manter sua soberania, porque se o Brasil fosse entrar, acho que isso é ruim, inclusive, para quem sobreviveu, tipo, não é só para quem quebrou, não, mas é ruim também para quem vai lá e tem que... Por isso que o namorado da minha irmã, né, é britânico, por isso que acabou gerando o Brexit, né, vem surgindo, principalmente fora de Londres, né, porque Londres é a capital dos bilionários, né, é onde você tem ali, todo mundo do mundo está lá, mas uma vez que você sai de Londres, você de fato tem o inglês mesmo. E conforme vai indo para os interiores, começa a surgir justamente umas chateações do tipo, esse cara está aqui, está consumindo, né, a parte do meu sistema de saúde, do meu sistema econômico, o que esse cara está contribuindo? O que ele está? E aí começa a gerar uma série de problemas aí que os primeiros ministros, né, teve que trocar alguns, né? E eu até gosto de trazer esse exemplo, tá? Só para complementar, do Nigel Farage, uma coisa assim o nome dele. Quem é esse cara? Eu perguntei para ele, falei assim, cara, quem foi que teve a ideia do Brexit? Foi, tipo, era os primeiros ministros ali da época, né? Quem foi? Ele falou assim, cara, foi esse Nigel Farage. Eu falei assim, e ele é o que agora? Ele falou assim, não, ele tá trabalhando, tá vivendo a vida dele. Aí eu falei assim, nossa, como assim? Ele falou, a missão dele política era levar o Brexit. No momento em que o pessoal
fez a votação do Brexit, não foi nem ainda a aprovação, mas só de ter colocado em pauta, ele encerrou a carreira política. Porque lá, basicamente, o cara, ele tá assim, ele tá no distrito dele, ele não sei o quê, nasce uma demanda, um saneamento básico, educação, uma coisa assim, o cara vai lá, ele não é a profissão dele ser político, ele vira político, né, na Casa dos Comuns, faz o que tem que ser feito pelo seu povo e depois ele retorna à vida. Claro que tem exceções, mas assim, eu fiquei impressionado porque não é talvez muito a nossa realidade, os nossos políticos aqui, pelo menos aqui do jeito que eu vi como foi Imperatriz, o pessoal é profissão de carreira já, né? Boa. Eu queria pegar um gancho aí do que nós estávamos falando aí, reunindo tudo que a galera estava falando. O Guilherme Vilmes até comentou ali sobre criptomoeda, e eu acho, cara, que realmente esse Pix que foi lançado, já foi até falado isso, é uma coisa que é só o começo mesmo, tá? É só o começo, é o pacote básico, a gente vai ver aí muita evolução nesse sentido. O Pix que chegou vai abrir as portas para outras coisas, inclusive para a gente poder transacionar com mais facilidade em moeda estrangeira. Hoje, para a gente fazer uma remessa para o exterior, para a gente pagar uma conta em outra moeda, é uma dor, porque assim, leva no mínimo aí 2 dias, você vai precisar aí de 48 horas para o dinheiro sair do Brasil e chegar lá no destinatário. E o real, a gente sabe que o real ele não é uma moeda conversível, né? Não é uma moeda intercambiável com muitos países. Então, por exemplo, se um americano ele tem que pagar uma conta em reais, ele não consegue. Ele tem que mandar dólares para cá, converter esses dólares para reais e aí assim a transação acontecer. Já outras moedas, como o próprio dólar, euro, dólar australiano, franco suíço, algumas moedas elas são moedas conversíveis. Então elas conversíveis mesmo, elas conversam, vamos dizer assim, com outras moedas, outros países que não a sua própria economia. O real, ele não tem isso. E o Pix, ele vai vir justamente para tentar abrir essa porta, para ver se a gente entra com o nosso real com mais facilidade em outras economias, se o nosso real, ele se torna mais amplamente aceito. Isso aí é uma evolução, fora essa questão aí da facilidade de você mandar um Pix agora e o dinheiro está lá na conta no exterior daqui a alguns minutos, isso daí realmente vai vir aí para disruptar o sistema financeiro como a gente conhece. E, pegando esse gancho aí que o Guilherme comentou, tem sim planos lá no Banco Central. Eu, particularmente, eu gosto bastante do Roberto Campos Neto, né, que é o presidente lá. Ele é um economista aí, para mim, muito para frente, está fazendo um ótimo trabalho. O Valtinho até comentou agora um pouco de politicagem, né? Ele tem uma missão, ele é presidente do Banco Central, mas ele tem aí uma parte política que ele tem que cuidar, e para mim ele está fazendo muito bem esse meio de campo, fazendo realmente uma evolução aí no nosso sistema financeiro. E uma das coisas que ele comentou é que a gente vai ter sim uma moeda digital do Brasil. Como a gente já sabe, a gente até comentou na semana passada e tudo mais, já existem diversas moedas digitais. Então a gente tem lá o Bitcoin, que é a mais famosa, tem o Ethereum, tem várias. Hoje em dia a gente já tem várias com nomenclaturas diferentes, mas sempre com esse conceito de ser uma moeda digital. Então, nasceu para ser digital e não é físico. Qual que é a questão aí que o Banco Central está tentando trazer? Essa moeda, ela vai ser uma moeda do Brasil. Então, assim, ela não vai ser uma moeda que nasceu, né, de uma forma independente e o Brasil vai absorver. Não, na verdade, é como se fosse uma moeda como real mesmo. Só vai ser digital. Então, assim, é uma moeda de curso obrigatório. Então, o Banco Central vai, teoricamente, falar que só aceita esta moeda digital. E aí a gente pode até cair aí nesse assunto de cripto que a gente estava falando, se será que hoje mesmo o Ray Dalio falou, né, que Bitcoin vai cair, que os governos vão intervir no futuro, e isso daí realmente é uma coisa que tá em voga mesmo, está sendo discutido isso, e isso me leva a crer, inclusive, se não é um movimento do Banco Central, né, da nossa própria economia, já de tentar barrar o Bitcoin, criando, assim, a sua própria moeda digital através do Pix. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso está sendo possibilitado através desse sistema financeiro aí de pagamento,
que chegou aí para ficar realmente, é uma coisa que tá só começando. Então, assim, vai abrir muitas portas, seja para transação em moeda estrangeira, em moeda digital. Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa se desenrolar, inclusive, como falaram no começo da live, para você transacionar dinheiro do seu banco para sua corretora. Isso aí é só questão de tempo mesmo. Mas eu acho que tem muito material aí para a gente analisar nos próximos tempos, como que vai ser aí a tomada de decisão de quem está lá no poder, porque tudo isso afeta a nossa vida. Então, vamos ver aí, de repente, essa moeda digital pode ser, sim, uma boa, até para quebrar alguns paradigmas que a gente tem com o Bitcoin, né? Acho que a Vitória Amorim aí perguntou e já foi respondido. A Vitória é daqui da minha embaixada e ela está só aguardando a confirmação, está indo embora para viver ali perto da cidadezinha ali, a tal de New York, ali, ela vai morar ali perto nos próximos anos. E ela, por isso que ela ficou preocupada e trouxe à baila a questão não da tinha possibilidade de ter uma mas moeda manda aí, internacional. Mas não, nós abordamos já, tá aí, o Valtinho colocou, foi abordado o assunto, mas é que ela está de passagem, ela está já só aguardando a confirmação para ir embora para lá, por isso eu já entendi a preocupação dela aí e fez a pergunta. Só para eu não apanhar, tá, mais tarde, já que eu citei o Denner aí, meu filho, o meu outro filho, eu tenho 2 filhos, o Denis está fazendo administração, também está aí nos comentários, e a Miriam eu conheço, viu, Valtinho? A Miriam, que você fez a gentileza de responder, eu conheço. Já até convidei o Felipe para ir na casa dela. Aí, eu tive a liberdade de convidar sem falar com ela. Depois, se ela quiser, ela põe no chat quem é, porque ela é minha. Mas, com relação à questão, eu sempre estou olhando para o lado eu acho, da facilidade que o Pix trouxe, a velocidade, voltado realmente, sabe, para o autônomo, para o pessoal mais humilde, e trazer eles, bancarizar esse pessoal, né? Eu estou vendo sempre por esse lado e fico preocupado com a má informação, né? Há muita o popular fake news que infelizmente invadiu aí o mundo, né? O lado ruim da internet, e me preocupo porque muita gente é mal informada e ela se deixa levar por essa má informação. Ela não vai ver o outro lado, buscar uma informação para ver qual é a verdade do assunto. Isso realmente me preocupa. E eu quero mais é que a coisa dê certo mesmo, que a gente possa crescer, facilitar, trazer o pessoal para o meio. Talvez o Valtinho, que manje mais aí, que é o nosso analista aí, manje mais da área aí, mas eu estava lendo sobre a questão dos custos, né? É claro que eu entendo também com o Felipe quando abriu aí falando do banco. Eu acho que o banco vai perder muito pouco, né? O valor que o banco vai perder é muito pequeno com relação à DOC. Em contrapartida, a maior força que os bancos digitais tinham, né? No caso, eu me refiro a Nubank, Inter, que era a gratuidade, né, nas transferências, acabou. Né? Diante do banco, agora não tem mais essa preocupação. Então, talvez, se já tivesse o Pix há um tempo atrás, talvez o Nubank não estaria com 30 milhões de clientes, né? Porque essa facilidade, é claro que, óbvio que o Nubank chegou nisso, tem muita coisa aí, né? O atendimento, quem conhece sabe, entre outras coisas, mas esse número é muito grande para uma empresa, né, relativamente nova, e essa questão do Pix tira essa vantagem que o Nubank tinha com relação ao banco. Lógico que ela vai ter vários outros, mas eu acho que esse foi o principal, né? E também o atendimento, até onde eu sei. Então, eu gosto muito que, quanto mais pessoas, quanto mais a gente poder quebrar essa história aí, que nem eu estou vendo aí, a questão que eu levantei, de preocupação com o governo, e deixar de se cadastrar. O cara que for autônomo, ele tem mais que cadastrar, vai facilitar a vida dele, né? O cara numa sexta-noite, muita gente não sabe da realidade, graças a Deus a gente está aqui. Eu sou o único pobre da live aí que está sem um notebook, aí por isso peço perdão pela câmera balançando toda hora aí, mas a questão é, nem todo mundo tem essa condição, né? A gente, às vezes, não conhece a realidade né? A grande maioria, eu acho que do Brasil, não tem essa possibilidade. E aí chega numa sexta-noite, o cara vende milho, vende pipoca, vende o que for, ele vai receber o Pix ali na hora. Se for no cartão, muitos, né, nem tem ainda o cartão, não sabe lidar, mas mesmo que seja no cartão, ele vai receber só na segunda, terça-feira, se segunda não for feriado, né? E aí, com o Pix, ele vai pegar aquele dinheirinho que ele acabou de receber, ele né, no caso do Pix e não do cartão, ele já pode dar na mão da patroa, a patroa ir até o supermercado e comprar o feijão, o arroz do sábado. Então, vai muito longe a realidade se a gente analisar
a grande parte da população. Tem muita coisa para mudar e eu estou confiante e sempre favorável, cara. Sempre gosto de pensar pelo lado positivo. Você trouxe um ponto relevante aí, né? Tem ainda o pessoal que, né, trabalha de manhã para pagar as contas do dia, no fim das contas, e aí, se você consegue unir, né, uma forma fácil aí de você conseguir o seu dinheiro na hora, e aí você já consegue usar esse mesmo dinheiro para comprar as coisas do dia a dia, né? E aí você não fica com essa trava aí ao longo do final de semana, tal, consegue até vender mais, às vezes sendo autônomo, quando você aceita algo além de dinheiro, porque, né, a gente vê pessoas, igual eu falei, eu muitas vezes, né, quero ajudar alguém, quero, sei lá, o cara tá fazendo um trabalho honesto dele, vendendo alguma coisa na rua ali, porque é o que ele está conseguindo fazer, né, não está roubando ninguém, só está ali tentando fazer o trampo dele. Às vezes eu até quero ajudar, mas aí o cara não aceita dinheiro, eu fico sem conseguir. Não aceita cartão, né, só aceita dinheiro, eu fico sem conseguir. Até às vezes fico meio mal com isso, mas acho que o Pix abre portas para esse tipo de possibilidade. Eu queria trazer o ponto de criptomoedas aí, e aí falando igual o Felipão apontou do Ray Dalio, comentando que né, existe a possibilidade dos bancos irem contra e tal. O que a gente está comentando aqui as transações digitais, né, vão facilitar o acompanhamento, ver se não tem ninguém sonegando, ver se não tem ninguém fazendo coisa errada. As criptomoedas têm o problema, tem a parte boa para quem usa, mas a parte ruim para o controle, que é justamente a questão de rastreabilidade. Lógico que tem aquela história, né, de liberdade e tal, só que a gente vive num mundo em que, né, os governos eles estão aí, eles teoricamente precisam arrecadar para conseguir fazer o que eles precisam fazer, porque são máquinas gigantes aí rodando e precisam arrecadar dinheiro. Se muita gente começa a adotar esse tipo de coisa, né, e aí fica fazendo transação irrastreável, todo mundo começa a aderir a um Bitcoin e começa a fazer transação irrastreável, e aí, como é que fica a questão do imposto, né? Como é que fica a questão da arrecadação do governo? Na situação que a gente tem hoje, né, nos jeitos de governo que a gente tem hoje, não é possível um mundo usando só esse tipo de moeda irrastreável. E aí seria um dos motivos para os bancos centrais agirem, tentarem criar suas próprias moedas, seus próprios meios de fazer um pagamento facilitado aí, lógico que dessa vez rastreável. Então, tem documentário Netflix falando sobre Bitcoin, por exemplo, que usado muito na Deep Web, lá naqueles mercado negro, os negócios assim, né, que os caras que tem já foram muito atrás de quem começou a história do Bitcoin justamente por causa disso, porque, né, quando você facilita a vida, você também facilita as vidas daqueles que querem usar isso para o mal. Então, lógico que vai ter esse ponto, tanto na parte de roubar, quanto na parte de vender coisa ilegal, de, né, fazer várias atrocidades aí que não vou comentar aqui. E aí, então, tem esse tipo de coisa. Eu não... No meu ver, o maior risco com relação a criptomoedas é a questão de regulação, é uma coisa que eu, particularmente, tenho bastante insegurança, e se as pessoas investem hoje, eu vou dar uma opinião aqui chinelada, se as pessoas investem hoje em criptomoeda, pensando que pode ser que seja muito aderido o Bitcoin lá na frente, daqui 50 anos, sei lá, e aí eu vou ganhar com isso, então não faz sentido você ficar comemorando a rentabilidade de 100% agora. A não ser que você retire. Você vai retirar, aí você comemora. Mas senão não faz sentido. Essa é a minha opinião aí, né? Tipo, você quer ganhar no curto prazo, você ganha. Mas aí você tem que pagar imposto em cima disso, lembrando, né? Então, fique atento, né? Se você está pensando no longo prazo, vamos tentar deixar a mentalidade ali mais tranquila, né? E aí é onde vem esse monte de gente
vendendo a ideia do Bitcoin porque valorizou muito agora, mas isso não define o futuro. E tem tantas outras moedas digitais, aí, criptomoedas, que garante que é o Bitcoin que vai dar certo? E o que garante que a existência de várias outras não mostra que, na verdade, não está nada muito centralizado, está mais descentralizado do que se ficar usando, sei lá, $1 da vida. Eu acho um assunto meio complexo de você ficar cravando coisa, por isso que eu não tenho meu dinheiro nisso daí, tá bom? Mas é isso. Só pegando uma pergunta aqui do Frank, o Rotti, falando da injeção de estímulos financeiros, né? Eu tenho um economista aqui de Uberlândia que ele estava viajando para a Europa, e aí ele estava no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Ele falou assim que hoje o aeroporto lá está funcionando com 4% só da sua capacidade. O aeroporto estava completamente vazio. E as empresas aéreas estão trabalhando com intervalo entre os assentos. Então, ele falou, ó, quando a empresa aérea fala que o voo está lotado, ele não está cheio. Ele está com os espaços vagos, mas para manter esse tipo de funcionamento. E aí eu fico refletindo, será que até quando os bancos centrais, esse tipo de pacote econômico vai suportar se realmente vier essa segunda onda aí do Covid? Eu sei que aqui no Brasil agora vai começar o período de verão, então provavelmente a gripe durante esse período vai ter um efeito menor do que teve no inverno, mas qual que vai ser o impacto real disso na economia e se esses estímulos que eles estão dando aí vão criar uma bolha, se vai vir um colapso? O pessoal está falando, eu recebi várias mensagens com relação ao colapso, e a gente não, igual eu lembro sempre do tio falar, sempre foi gasto mais dinheiro tentando prever o colapso do que no próprio colapso. Então, é importante a gente estar mantendo uma posição de investidor conservador nesse momento. Se a gente não sabe qual que é o futuro, para que lado que a economia vai, então tenha o bom senso, não se exponha aí ao risco da ruína, porque a gente não sabe qual que vai ser a força dessa segunda onda de Covid, se as economias vão sustentar ou não, se vai vir colapso, se vai continuar na alta. Então, eu falo para o pessoal manter uma posição de cautela, faça os seus investimentos, foque no seu aporte. Eu recebi uma mensagem hoje perguntando no Instagram do preço médio. Osmar, você faz preço médio na hora de comprar? Eu falei, olha, eu nem lembro de olhar o preço médio, porque o preço médio não é nem um indicador, não é nada que a gente tem que observar. Mas o que eu observo é aquela empresa que eu estou investindo. O princípio que eu cheguei de decidir investir naquela empresa se mantém? Se se mantém, eu continuo aportando. Aí eu dei o exemplo para ela, você vai no supermercado comprar o arroz. Quando chega lá, você faz a conta para saber quanto que estava o arroz nos meses anteriores? Não, você tem que comprar, você vai comprar no valor que está ali. Infelizmente, pode estar mais caro, mais barato, você vai comprar no valor que está. Então, o preço médio não reflete nada do preço atual do ativo. Mas vai lá, Arthur, manda ler. Pô, então, perfeito isso aí, muita informação, já que passaram desde o Ivan, falaram aí de criptomoeda para ser criada, falaram dessa questão aí de que estão falando de colapso, de vir outra crise. Então, cara, primeiramente sobre cripto. Eu acho muito mais simples uma criptomoeda ela ser realmente usada como um meio de negociação, como um meio de pagamento, com uma iniciativa vindo de bancos centrais. Ainda é muito complicada a adesão de Bitcoin para pagamentos normais. Por mais que a gente já veja algum tipo de iniciativa para esse lado, se um banco central chega e lança uma moeda em blockchain, com esse tipo de tecnologia, vai ter muito mais adesão do que qualquer outra cripto. Ainda mais se for um banco central aí dos principais países, tanto europeus, norte-americanos, quanto emergentes. Então, a gente pode pegar esse dado aí e já ver que, assim, na minha opinião, o cara ele usa muito mais o Bitcoin na carteira dele como uma reserva de valor, por ser, né, como posso dizer, né, não dá para você imprimir Bitcoin, né, não tem a questão da inflação em grandes crises, então é muito mais fácil até de você guardar do que ouro. Então, acho que a função, se alguém quiser, já com um patrimônio muito mais consolidado, investir em Bitcoin, esse é o caminho, como uma reserva de valor, mas acreditar e investir nele por conta de ser uma moeda ali para negociar, para realmente transacionar coisas, eu acho que o que você deveria estar fazendo era realmente incentivar o consumo com o Bitcoin, né? Usar o Bitcoin para pagar as coisas ali que você está consumindo, não realmente investir nesse sentido com essa tese aí. Mas, querendo ou não, a gente pode falar aí também, né, dessa questão de colapso,
entrando em reserva de valor, Bitcoin como esse papel, do pessoal pregando muito essa ideia de que vai haver uma grande crise. Cara, tem que parar para pensar que o pior já veio, já parou tudo. O que a gente pode aguardar são as consequências do que já veio, que é justamente o que vai se alterar em setores de hotéis, turismo, aviação, que com certeza vão mudar, não vão ser mais a mesma coisa. Muitas empresas que a gente vê hoje não vão mais existir daqui a 2, 3 anos. Vai tudo mudar, né? A única certeza que a gente tem é a mudança. Então, tem que ficar muito ligado nisso quando você for ouvir esses profetas aí do Apocalipse, que, cara, é muito fácil você prever um colapso depois que ele já aconteceu. Então, assim, você chegar e mandar um papo desse depois que já aconteceu é bem atrasado, né? Você querer falar algo do tipo. Top, Artuzinho. Alguém aí tem aí mais alguma pergunta aí, alguma coisa? Tem alguma complementar? A gente já vai para os finalmente aí, 1h15 de live, se eu não me engano, já. Não me vem aqui. Alguém tem alguma pergunta aí, galera do chat? Acho que a última coisa ali que o Danilo colocou era mais se vai ter uma segunda onda. Cadê? Não é se vai ter uma segunda onda ou não, mas como os governantes vão reagir a ela. Eu não sei se passou alguma pergunta aí para cima nesse sentido, eu não vi, mas estava rolando um papo assim. Não, eu dei uma olhada aqui para cima, era justamente isso aí mesmo. Agora, até que eu tinha colocado só no chat, até para talvez falar, para ficar claro para todo mundo, esse dado lá que o Felipão trouxe da Índia, muito legal, né? De você ter uma tecnologia que, enfim, trouxe o povo para o mercado financeiro. Por quê? Eu sou de Belém do Pará, então, sei lá, até porque eu vou voltar, né? Você vai para o passado, então, sei lá, vamos dizer que era meio a meio. Eu já usava cartão, alguma coisa assim. Fui morar ali 7 anos em São Paulo. Progressivamente eu fui usando menos o dinheiro. Então, realmente, você saía ali em qualquer lugar e tal. Então, tipo, a transferência que você recebia, no caso do hospital, tudo na conta, se chegava a qualquer lugar, cartão, parecia uma coisa super óbvia. E quando eu vim morar para Imperatriz, você vê que, na verdade, aqui a realidade ainda é bem no dinheiro mesmo. Você tem uma população aqui de 300 mil, então a gente está falando de uma cidade aí que não é pequena. 1 milhão de pessoas circula aqui em busca de serviços. E quem são essas pessoas que vêm? Não são grandes latifundiários, como até tem talvez ali no Pará e tudo mais. Às vezes são pequenos, pessoas até que têm criação para sua subsistência. O cara vai lá, mata 1, 2 cabeças de gado, né, de boi, pega o dinheiro, ainda sujo da terra, coloca no bolso e vem para a cidade e fazer ali suas transações de serviço. Então, o cara, nesse momento, ele consome saúde, ele compra material de construção e tudo mais. Então, talvez, né, a gente precise de uma tecnologia dessa, né, tipo, como aconteceu aí na Índia, para tentar bancarizar todo mundo, porque realmente a facilidade, né, tá todo mundo às vezes com receio, as pessoas, tem gente que nunca nem usou e tudo mais. A minha sogra até hoje não gosta de pagar as coisas no celular, mas não tem jeito. Inevitavelmente as pessoas vão e essa jogada da Índia eu gostei aqui de frisar, porque se aconteceu lá, eu fico muito feliz, porque aqui na região norte e nordeste a gente precisa de um negócio muito mais eficiente do que talvez é a realidade do resto do Brasil aí nas outras regiões. Tá? Legal. Só pegando ali, ó, o pessoal está mandando umas perguntas, então eu vi aqui o Danilo colocou, voltando, alguém de vocês fez Pix para a corretora? Oi? Não entendi. Não dá para fazer. Não faz. Isso. Não dá, tá, Danilão? Realmente é uma coisa que vai vir num 2.0 aí, tá? E a Sandra perguntou, Sandra, não tem ignorância nenhuma, fica tranquila, pode perguntar aí o que quiser, se cartão de crédito terá Pix. Cara, eu não ouvi falar nada nesse sentido, eu já ouvi falar que as adquirentes, elas vão se modernizar para aceitar o Pix, mas eu não sei se realmente com o cartão de crédito. Vocês já ouviram falar alguma coisa aí?
Eu utilizo um aplicativo do Itaú, que é o IT. Eu consigo transferir do saldo do meu cartão de crédito para você. Por exemplo, se você tiver o aplicativo instalado no seu celular, pelos contatos da agenda, já disponibiliza para mim aquelas pessoas que têm o IT. Então, eu transfiro do meu cartão de crédito para qualquer pessoa. Eu acho que pelo IT é até R$ 3.000 por dia. E agora, final de semana, eu não testei, mas, por exemplo, eu já testei de manhã, antes das 8 da manhã, e depois das 6 da tarde, e transfere na hora. Mas é porque é do mesmo aplicativo, tá? São outras soluções, né? Tem o It, eu uso o PicPay, já faz um bom tempo já que eu uso o PicPay, sei lá, uns 2 anos já que eu tenho o PicPay. Muito por esse motivo de você conseguir usar o cartão de crédito. Eu gosto muito de usar o cartão de crédito para tudo, e aí eu consigo pagar as pessoas usando. Mas essa é a história. Só consegue do mesmo aplicativo, a pessoa tem que ter uma conta. Na verdade, é uma carteira digital lá que você consegue transferir usando o seu crédito ali do cartão. Mas o Pix, ele vai funcionar exatamente para substituir o TED, na verdade. Então, a intenção dele é pegar saldo de uma conta, jogar para o saldo de outra, independente de onde é essa conta. Aí, sobre a história da corretora, que vocês acham? A XP vira banco antes de poder transferir com o Pix para a corretora ou depois? Porque estão avançado no processo, hein? Cara, eu acho que esse banco do varejo da XP ele vai sair a qualquer momento. Já tem umas notícias, acho que os caras contrataram lá um cara que era o cabeça do JP Morgan para encabeçar esse projeto aí. Eu não sei não, cara. Vamos ver aí, eu vou aguardar para ver, mas a briga tá boa pra gente. A XP vai muito mais longe, pô. A XP vai lançar concorrência para a B3 já. Sim. Do jeito que a XP tá, né? Eu não duvidaria disso não, viu, Denner? Eu acho até que o Benchimol, ele tá devagar nisso aí. Outra coisa que a gente abordou, assim, tem a ver, né, que é o Facebook, mas lembra que o WhatsApp tentou lá atrás, né, lançar o WhatsApp Pay, como o Banco Central ainda não tinha lançado o Pix, dela aquela segurada, eu acho que muito provavelmente, não vai me surpreender se até o final do ano a gente também já tiver o WhatsApp Pay funcionando. É lógico que eu não posso afirmar, é só um achômetro, mas eu acho que muito em breve a gente também vai ter o WhatsApp Pay, que vai ser muito utilizado, né? A gente sabe que o WhatsApp, mesmo a classe mais D, E, seja lá o que for, acaba usando, né? Então, acho que vai popularizar muito também através do WhatsApp Pay, a hora que liberarem o funcionamento. Com relação aos bancos, que a gente abordou no começo, estava vendo uma matéria sobre, até para poder ver se eu conseguia trazer mais informações. Na realidade, os bancos, o que vai ficar aí no mercado, de um modo geral, que vai se o dinheiro porque o custo da maquininha da transferência, né, o uso do débito e do crédito, tinha a grana que ia para as bandeiras, lá Master, Visa, tinha a grana que ia para a operadora a empresa da maquininha e os bancos também, né? Então essa grana que eles estão correndo atrás, não só óbvio a retenção dos clientes para fazer os caras registrar a chave, mas também essa grana que, um queira ou não queira, a lógica é que o Pix seja mais barato, né, para quem vai pagar para as empresas, do que um TED, do que um DOC, do que um boleto. Então, vai ter uma grana gigante aí no mercado que entre aspas, né, vai sobrar, e eles estão correndo atrás disso aí. É pegar essa grana aí, que é o tal de, se não me falha a memória, talvez o Valtinho saiba, ela é Merchant Discount Rate, né, mais ou menos uma taxa de desconto aí que funciona no mercado, que vai balizar esse custo entre as maquininhas aí e trazer o preço de mercado. O valor da Só lembrando que o pessoal falou lá no início sobre os bancos acabarem. Eu acho que aqui no Brasil ainda fica muito concentrado nas instituições financeiras, mas eu acho que essa modernização vai tirar um pouco do dinheiro do bolo deles, vai dar uma dividida com essas empresas de tecnologia que estão utilizando disso. Essa empresa que eu falei lá da China, a NT Group, eles têm o maior quantidade de clientes com o sistema financeiro. Eles têm 1 bilhão de clientes só na China. E como eles trabalham com um sistema financeiro muito mais barato,
eles conseguem oferecer empréstimos a juros menores que os bancos. Então, uma empresa que não é um banco e tem a maior quantidade de clientes no mundo ali, você imagina qual que é o potencial de crescimento desse tipo de empreendedor, dessas empresas aí do ramo de tecnologia. E a gente vê que tem surgido lá o Apple Pay, Google Pay, vem aparecendo diversos meios de pagamento dessas empresas de tecnologia, porque eles também querem pegar uma participação que até hoje era só dos bancos. Exatamente isso aí. Cara, com essa relação aí de corretora, a XP ela tá entrando para tudo. Negócio aí já mais que bilionário, já tá querendo fazer aquela cisão lá do Itaú e da XP, justamente até para destravar um valor dentro do próprio banco Itaú. E isso é muito interessante porque isso renderia, eu até cheguei a postar esses dias aqui no perfil, um dividendo aí de R$6 por ação para o acionista do Itaú. Mas não é um dividendo em si, não é uma distribuição de provento, mas sim uma nova ação que você vai ter ali a opção de você continuar nela ou vender ela, desse banco, dessa nova empresa que se tornaria dona dos 49%, se eu não me engano, que o Itaú tem da XP. Algo em torno disso, eu acho, né? Que ela comprou aquela participação ali e fez um baita de um negócio. Era isso mesmo. É só mudou pouco. Com a IPO foi para 46, mas é isso aí mesmo. Só para. Então. E a Itaúsa está querendo se desfazer, hein? A Itaúsa já falou que se acontecer isso aí, ela vai vender a participação que cair para ela. Então, exatamente, isso acontece, cara, para destravar o valor mesmo. Tem ali o desconto de holding, né? Você vê que quando tem muitas empresas sob um guarda-chuva só, o mercado ele entende como 1 mais 1 mais 1 igual a 2, quando na verdade deveria ser 3, né? Você vê isso um exemplo de muitas holdings aí, holding Gerdau, entre outras. E a própria Berkshire, ela opera aí com um desconto, se você somar as partes, se eu não me engano. E tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho com o que está acontecendo com essas ações. Eu acho até interessante a gente começar a entrar já no impacto aí do Pix, a gente já tem 1h30 aí ainda. Começar a entrar aí, cada um dar um palpite sobre empresas e a relação delas com esse Pix, qual que vai ser o impacto dele nelas, né? A gente pode falar um pouquinho de Cielo, de YouTube, XP, esse tipo de negócio que a gente conhece muito bem. Que isso aí já é da empresa, já para lá no final? Não sei, é uma boa ideia, pô, dar uma mais pegada aí do setor financeiro. Caiu no seu colo aí, CNPI. Manda bala. Te vira, Valtinho. Cara, até o Denner falou lá da taxa de desconto, eu realmente não sei. É um case que, como aí já foi colocado, para mim, não tem moat nenhum, né? Não tem nenhum mínimo fosso aí para o negócio. Cara, com relação a essas empresas aí, tecnologia, né, bancos e tudo mais, cara, os bancos brasileiros, principalmente de quem já faz transação, né, os caras já têm bastante dados, né? Já foi até discutido sobre a possibilidade de como os bancos remunerariam isso, tá? O Itaú, ele já viu, né, como a gente falou, né, tem esses, não vai ganhar dinheiro mais com TED e tudo mais, mas assim, o próprio Itaú já tem, né, tem toda essa frente, né, tem vários tipos de assets, inclusive, e hoje em dia cada vez é mais famoso, né, a gente falar em ETF, né, então o Itaú, inclusive, veio também com essa proposta, eles tiveram um aumento aí de 60%, das receitas só nessa parte aí de corretagem e investimento. Então, eles estão fazendo aí a adaptação. Tem uma coisa também que eu achei interessante, acho que eu estava, não sei onde foi que eu... Pode ter sido, acho que do Tio Uli até, ele estava aumentando algum negócio de governança corporativa, e aí ele citou, né, de quando o sucessor vem de fora, né? E aí uma das coisas legais agora que o Itaú, ele muda, né, a sucessão agora em janeiro, e é de gente da casa, então dá para ver que está todo mundo conversando a mesma língua, está todo mundo... e assim, eu até torço para que seja, né? Tem tempo que a Itaúsa, ela vem já com cases
que tenham, né, um EVA, né, um valor aí positivo, né, de EVA, né, de outras empresas, de outros cases que não no setor financeiro, tá? E para continuar agregando, já que por mais que ela tenha participação em outras empresas, ainda assim a principal receita dela é o Itaú. Então esse destravar aí financeiro aí, talvez da Nilco, né, que seria a nova empresa aí que teria as ações da XP, para poder, de fato, você captar aí um alto valor e começar a fazer mesmo crescimento de fato aí, não orgânico dela, e melhorar os cases aí, já que eles provavelmente já têm estudado isso tem tempo, e eu acho que eles já têm projetos na palma da mão, e não é à toa que agora eles tiraram talvez esse momento para fazer essas informações. Eu espero que seja isso, né? Assim, se vai ser exatamente dessa forma que eu estou colocando, não sei, mas eu só fico feliz aí de ver, na minha opinião, sei lá, uma baita de uma empresa mesmo, sou fã. Inclusive, o Armãozinho até falou, né, do It, né? Não sei se vocês já chegaram a usar, eles têm até um teclado, né? Tipo, eu acho massa daí. Eu nem mudo, você nem muda para o banco, tipo assim, você no próprio teclado é um tecladinho do Itaú, aí você está digitando e tal, tipo, você meio que dá uma transferência. Então, um banco muito robusto que está aí nas frentes aí, inclusive, se Deus quiser, crie novos ETFs, porque quanto mais, é uma coisa assim que eu acho interessante, quanto mais pelo menos eu estudo, quanto mais eu tento conhecer, mais parece que os ETFs, assim... Cara, eu tô feliz. A gente falou de ETF nessa live, demos um jeito e falamos. Aê! Acho que era essa, principalmente eu queria falar um pouco aí dessa, já que teve esse release aí, né, de resultados aí, Itaúsa, e foi até legal que eu consegui me ajustar no trabalho, né, então consegui ficar sem agenda, e aí eu pude ver ao vivo esse release aí, já que exatamente no dia após que saiu o meu número CNPI e tal, então foi bem legal, foi um dia bem especial aí, esse release do Itaú. E o Itaú lançou hoje um ETF de renda fixa, né, Arthur? Você até fez um conteúdo disso, fala aí. Tá, Pô, então, esse ETF aí, cara, vem para bater de frente com qualquer fundo que tu vê cobrando 2% de taxa ADM, com Selic a 2%. Quando o fundo de índice, né, o ETF, ele segue o IMAB P2, P5, acho, se não me engano, algo assim. O nome é bem estranho até. Segue aí um fundo indexado ao índice, a um benchmark que tem uma cesta de 5 títulos, um vencimento longo, com aí indexação ao índice IPCA, ao índice de preços ao consumidor amplo. Então é muito boa essa opção para o cara investir, e cada vez mais a gente vê o Itaú, isso é uma coisa que eu tenho percebido, e a BlackRock, já é uma gestora de fora, introduzindo os ETFs pouco a pouco aqui no Brasil, ganhando corpo, fazendo esse mercado que já é muito amadurecido lá no exterior, ganhando bastante corpo aqui. Show de bola. O Filipão quebrou o que eu ia pedir. Eu falei, Ivanzinho, fala aí sobre o ETF, que eu vi lá no Instagram dele. Ele já, o Arthur, ele colocou aí sobre o único problema, eu acho, que não é só o ETF, mas os fundos de renda fixa, menos de 20% conseguem bater o CDI, o benchmark. Então, você está investindo no ETF, no fundo aí, às vezes não é uma boa, né? Mas vamos esperar para ver o resultado desse fundo ETF. Quanto que é a taxa, Arthurzinha? 0,2, não é isso? Desse novo fundo? Então, a diferença é brutal, né? Então, pelo menos, não é horrível como a gente está acostumado lá, o 2,20 aí, que o próprio Tio Willy toda vez avisa a galera desavisada, vamos dizer assim. Né? Mas estamos indo para o final já. Eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, de agradecer a todos aí, cara. Eu quero agradecer muito a todos por liberar a minha participação. Eu acho que... Eu não sei se o Arthur viu outro dia numa live lá do Tio Willy, eu coloquei... Estou feliz, tá? O Arthurzinho,
o mais jovem embaixador e eu, muito provavelmente, sou o mais velho. Eu postei isso na live, lá no chat, brincando lá. Mas é muito legal ver, né, que a gente realmente tem está construindo essa sinergia, uma coisa positiva, porque cada um de um local, né, de um modo geral, né, assim, de regiões diferentes, então a gente traz um conteúdo que só soma, só sinergia mesmo, tanto de experiência de vida, cultural, idade, eu acho que só agrega, só traz informação bacana, por isso que eu estou tão contente também de poder estar junto com vocês, só admiração mesmo, estou aprendendo, e como eu sempre falei aí, o Felipe e o Matheus já me conheciam antes de vocês, me conheceram logo no comecinho, inclusive o Matheus é o único que está na minha embaixada, desde o começo quase, o Matheus está na minha embaixada, e eu quero agradecer principalmente os dois, que ainda através deles que eu fui chegando em vocês, e graças a Deus vocês foram me aceitando aí, eu só tenho a agradecer, porque eu só aprendo, né? Cada um tem seu estilo, a sua linha, e aí é legal que todo mundo aprende, e aprendendo a gente pode ir passando para os outros. O nosso objetivo é esse. Eu quero um dia poder ver 10 milhões lá em breve, né? Em poucos anos, ver 10 milhões na Bolsa, e a gente saber que a gente faz parte disso aí, que a gente tem a nossa sementinha, né? Nessa floresta aí que vai se tornar esse monte do CPF, e levar esse país para o lugar que ele merece. É um absurdo o Brasil estar onde está, tem tudo para tem tudo para ser, no mínimo, aí, os 5º, 5º, 6º lugar do mundo. É uma questão de a nova geração aprender e fazer o que é correto, tanto em todo sentido, de educação financeira e de aprender que quem está lá para comandar o país, seja no nível municipal, estadual ou federal, tem que pensar no povo. E a hora que a gente conseguir mudar isso, trazer informação, tanto financeira como educacional, nesse sentido de melhorar o governo, nós vamos ter um país muito melhor e eu ainda tenho esperança disso. Obrigado mesmo aí de coração e mais uma vez desculpa pela tremedeira do velhinho aí. Sensacional, Denner. Obrigado, cara. Só para até falar do Arthurzinho e vendo até o Arthurzinho com esse otimismo sempre que ele fala e tal, com a segurança, o conhecimento, tipo, me empolga muito aí sobre, principalmente essas gerações aí que vão ter uma cada vez mais responsabilidade aí para tocar isso aí que o Denner falou. Então, só para pontuar isso aí também. Vamos fazer nossa parte aí, né? É isso. Valeu pela presença, Denner, que você tá sempre onipresente, mas ali normalmente no chat, né? Nas embaixadas ali, mandando algum tipo de conteúdo. Aí hoje conseguiu agregar mais ainda aí de outro jeito, ainda agregou além porque ele trouxe uma galera aí que não parou de comentar também. Então acho que isso também foi, além da presença dele aqui na live, foi os espectadores que ele trouxe. Então, brigadão dele, de verdade. Essa morena aí que o Walter fez questão de frisar agora, me conhece muito bem. Tá bom, um dia o casamento sai, Miriam, um dia sai o casamento. Senão apanho mais tarde. Um abraço, obrigado pelas palavras. Do jeito que você falou, eu imaginei na hora lá, quando você falou mais cedo aí, por isso que eu trouxe aqui. É isso aí, pessoal, eu queria agradecer aí a presença do Denner e ter visto que apareceu muita gente nova aqui no chat e agradecer por ele estar trazendo esse pessoal, falar que não tem pergunta boba, tem um pouco que não pergunta. Às vezes uma dúvida sua que pode parecer uma coisa simples, é a dúvida de outra pessoa que está aí. E eu sempre respondo todas as perguntas que eu recebo lá no meu Instagram também, no meu grupo do WhatsApp, eu trago as dúvidas para cá, porque é importante a gente estar solucionando essas dúvidas e não levar essas dúvidas para a nossa vida, para a hora de investir, para a hora de estar conversando com outra pessoa. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje pela presença de novo. Então, a gente está sentindo aí a ausência do Lisandro e do Mateuzinho também. E até a próxima semana. Eu queria agradecer a todo mundo, sempre trocando essa experiência aqui com o pessoal toda semana. E, cara, tamo junto pelos 18, quase 20 aí da última vez que eu vi aqui no YouTube, que estão acompanhando a gente aí, já tem mais de 1h30. Então, assim, vamos crescer esse movimento aí. Bora cada vez mais trazer mais gente aí, compartilhar que esse conteúdo aqui estamos toda semana aí trazendo e atualizando vocês de tudo que é novo. E que nem o Felipe falou aí, de um tema novo cada semana, para a gente poder se inteirar aí, até aqui dentro dos embaixadores, como vocês aí que estão assistindo a gente, e trazer mais gente para cá também.
trazer mais convidados. Ô, Valtinho, olha o bullying, pô. Começa a cortar esses comentários aí já é bullying, pô. Pessoal, quem tá aí na live ainda e não tirou o print, tira o print aí da nossa live e marca a gente lá no Instagram pra gente repostar, porque assim a gente consegue tá trazendo mais pessoas para essa live aqui na próxima semana. É isso aí, vamos de print, então. Pô, show de bola. Só quero agradecer aqui também ao Denner, transbordou muito, Denner. Você, o Ivan não podia definir melhor aí, você é um cara onipresente, está sempre junto aí. Eu agradeço muito sua participação. E mais uma vez aí agradecer meus companheiros aqui, os caras mandam muito. E essa galera nova que chegou, até fiz questão de comentar aí no chat. Toda terça às 20 horas, então aqui no canal do Monstro Walter Pittman, a gente tem um tema novo, a gente faz uma live, e aí se vocês tiverem sugestão de tema também, pode mandar. Essa inclusive a gente está fazendo porque foi sugestão do Denner, e aí a gente vai reciclando aí toda semana um tema novo. A gente está num projeto agora de trazer também toda semana um convidado, então hoje foi o Denner, a gente já teve outras pessoas vindo aí, e terça que vem vai ter uma surpresa, então se vocês quiserem chegar junto com a gente, serão todos bem-vindos. No mais, é isso. Só agradecer mesmo. Valeu. Tem até, né, um suspense, né? Gostei. Então, assim, o nível foi colocado lá em cima, né? Mas aí, o Denner sempre com esse jeito dele muito humilde aí, mas tá sempre presente. Ele hoje não estava aí no chat porque ele tá tá sem o, né? Tá no celular, mas responde. Acabou com a minha onipresença já. Mas, assim, agradeço também bastante também a participação que você também faz lá na Embaixada também. Gosto demais aí de compartilhar. Que essa não seja a primeira, mas que não seja a sua última aparição, tá? Fica sempre o convite para fazer parte. Às vezes, você sabe que você tem prioridade aqui. Se tiver vontade aí de fazer e tal, a gente fala aí que a gente dá um jeitinho aí, né? E às vezes fura aí a fila e chega junto sempre, tá? E contamos também com você e com todo mundo que participou aqui de novo. Toda terça-feira estamos aqui e tentamos aí acompanhar o grande Felipão, né? Que sempre esteve presente, né? Como ele mesmo disse. E é isso, vai ficando cada vez mais, né? Um hábito, né? Então, fico feliz aí, mais uma vez. Agradeço aí, valeu, Arthurzinho. Assim, eu quero frisar de novo, assim, teu positivismo, é massa demais e tal. Então, acho que tem que ser isso mesmo. Osmarzinho também, Ivanzão, né? Lançou aí também agora, né? Um baita de um curso aí também, assim como o Arthurzinho. Muito feliz aí por esses acontecimentos aí. Tá literalmente só começando, né? Então, e o Denner aí, Felipão, e todo mundo que estava aqui presente. Estou muito, muito, muito feliz mesmo. Aí, esse é um tema bem legal. E é o nosso país, né? Como o Denner falou aí, a gente tem que estar lá na frente mesmo e nós vamos. Nós somos um país muito rico, não só de recursos naturais, mas de pessoas mesmo. Talvez a gente só precisa. Mais do que nunca, é só o começo. Hoje, mais do que nunca, eu posso falar isso. Show. Valeu, galera. Uma boa noite.